Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos com a nossa tradição. Vamos começar com a nossa tradição, né? Chamar você que está lá atrás para vir mais para perto. Precisa manter a tradição aqui, você ficar mais pertinho. Classe de escola dominical fica muito mais fácil quando a gente tem como interagir. Eu sei que aqui a classe é grande, então, se você puder vir, ficar mais perto aqui, vai ser muito bom para nós. Para a gente interagir, para a gente participar do estudo que Deus preparou para nós hoje. A lista vai passar, você preenche aí sua presença. Se não tem seu nome, pode colocar, por favor. Ok. Nossa aula hoje é sobre eleição incondicional. Presbiterianismo avançado, aula 4, Deus elege, eleição incondicional. E antes da gente entrar no tema do dia, eu quero fazer uma breve recapitulação com o que já foi apresentado aqui até agora. A aula 1, nós vimos sobre Deus ensina. E como que ele faz isso? Através da Escritura Sagrada, ele instrui o seu povo. Através da Escritura Sagrada, ele se revela a sua vontade, seu plano para o seu povo escolhido e para a humanidade como um todo. E nós conhecemos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo e Catecismo Maior. São documentos que sistematizam o ensino bíblico. Na aula 2, nós aprendemos que Deus governa. E refletimos sobre a cosmovisão calvinista, ou como eu enxergo o mundo a partir da sistematização feita por João Calvino. Ou seja, temos um Deus soberano, que controla todas as coisas, que governa todas as coisas, todos os acontecimentos, para o cumprimento dos seus propósitos. O Deus que cria, o Deus que, por causa da queda do homem, redime, o Deus que consumará todas as coisas. Na aula passada, foi sobre Deus é santo. E aí nós começamos na aula passada a estudar as doutrinas da graça, também conhecidas como 5 pontos do calvinismo, que são a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então nós vamos, como nós ganhamos mais tempo de aula nesse semestre, então nós vamos ver cada domingo uma dessas doutrinas. Da outra vez que nós demos o curso, nós tivemos que ver as 5 doutrinas numa aula. Então hoje nós vamos ter a aula inteira para conversar sobre a eleição incondicional. Na semana passada foi sobre depravação total. A doutrina que ensina que os homens, todos os homens e o homem todo, foi afetado pelo pecado e por isso não quer saber de Deus, não faz a vontade de Deus, não tem condições de fazer a vontade de Deus, não anda segundo o propósito de Deus, o que implica na necessidade de uma ação graciosa do próprio Deus na vida dele. Então hoje nós vamos estudar sobre a eleição incondicional. E antes da gente orar, eu quero fazer a leitura de uma citação de João Calvino nas suas institutas da religião cristã, no volume 3, se você quiser anotar, volume 3, capítulo 21, item 1. O último parágrafo, ele diz assim: portanto, primeiro que se lembrem de que, enquanto investigam a predestinação, tentam penetrar nos íntimos recessos da divina sabedoria, na qual, se alguém segura e confiantemente irrompe, tampouco conseguirá saciar-se com sua curiosidade e estará a adentrar um labirinto do qual não achará nenhuma saída.
pois não é justo que impunemente o homem procure devassar as coisas que o Senhor quis que fossem escondidas em si próprio, e esquadrinhe desde a própria eternidade a sublimidade da sabedoria que ele quis que seja adorada e não que seja apreendida, para que também por meio dela ele viesse a ser admirado. Os desígnios secretos de sua vontade, que determinou, devessem ser-nos desvendados, estes nos revelou em sua palavra, mas determinou que é bom comunicar-nos tudo aquilo que via ser-nos necessário e proveitoso. Traduzindo tudo isso, chegamos diante desse tema com temor, com reverência, com humildade, conscientes de que isso vai muito além da nossa capacidade de compreender totalmente. No entanto, a Bíblia deixa claramente para mim e para você que Deus elegeu incondicionalmente. Então, Calvino tinha essa preocupação. Quando você vai chegar para estudar esse tema, não chegue tão seguro e confiante de que você vai entender tudo, porque Deus determinou que algumas coisas vão ser muito mais claras, outras não, para que isso seja motivo de ele receber glória e adoração. Então, cá estamos para estudar esse tema, e eu vou pedir para alguém voluntariamente orar por nós. Quem quiser orar, por favor, pode fazer essa oração em alto som. Amém, Pai. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Convido você para nós fazermos a leitura do verso de número 5 juntos. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 3 ao 5. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 5. Nós vamos ler todos juntos, ok? Esperar todos abrirem. Efésios 1, versos de 3 a 5. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o texto segue. O objetivo não sou eu nem você, é para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E você vai mais alguns versículos para frente, e você vai ver que no verso de número 12, ele diz de novo que tudo isso aconteceu para que nós sejamos para o louvor da glória do nosso Deus. Ele termina essa primeira sessão no verso 14, dizendo que tudo é para o louvor da sua glória. Tudo centrado em Deus e não no homem. A depravação total, ela torna a verdade da eleição soberana uma necessidade absoluta. Vou repetir. A depravação total, doutrina que nós estudamos na semana passada, torna a verdade da eleição soberana uma necessidade absoluta.
Se o homem está depravado, ele não tem condições nenhuma de ir até Deus. Se ele está morto em seus delitos e pecados, se ele está afetado pelo pecado de tal maneira que ele não quer saber de Deus, ele não tem forças dele para ir até Deus, é preciso que Deus faça alguma coisa. E Deus fez. Deus escolheu. Deus elegeu um povo. Capítulo 2 de Efésios, já você está com a Bíblia aberta aí, diz que ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, morto não tem como fazer nada em direção a alguém que está vivo. O morto está morto. O homem caído gosta de pecar e peca mesmo. Ele não quer saber do Evangelho. Ele não tem condições disso, a não ser que Deus faça alguma coisa na direção dele. Então, deixando-o entregue a si mesmo, nenhum pecador, ou deixado entregue a si mesmo, nenhum pecador vai buscar a Deus. Não tem como. Não tem como. Ele não vai escolher crer em Cristo. Isso precisa ser uma ação de Deus. Por isso, é preciso que Deus dê início a tudo. E a doutrina da eleição ensina que Deus escolheu alguns indivíduos da raça humana caída para a salvação. E é aqui que começa a incomodar o nosso coração cheio de graça e misericórdia. Por que que Deus escolhe apenas alguns? Ele está sendo injusto? A eleição divina, ela baseia-se exclusivamente na vontade soberana de um Deus que é misericordioso e que realiza tudo segundo o seu propósito para a glória do seu nome. É assim que cremos como a Bíblia nos apresenta. E o nosso desafio hoje, então, é caminhar na Bíblia para que essa verdade que eu acabei de declarar fique muito clara para você. A eleição divina baseia-se única e exclusivamente na ação do Deus que é misericordioso, amoroso, que age para redimir um povo para si e assim receber glória. Ok? Até aqui tudo bem? Guarde suas perguntas aí, porque pode ser que ela seja respondida ao decorrer do estudo. Se não for, no final, a gente tenta responder. Confissão de Fé de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, no capítulo 3, nos itens 3 e 5, nós lemos o seguinte. Primeiro, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. O item 5 diz, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Deus escolheu quem ele quis. Não há nada no homem que levasse Deus a escolhê-lo para a salvação, nem mesmo o fato de Deus conhecer o futuro e saber que ele creria nele. Porque ele só vai crer se Deus der a ele condições de crer. Então, resumindo, essa doutrina ensina que Deus escolheu de todos aqueles que caíram, todos aqueles que foram afetados pelo pecado, de toda a humanidade, ele escolheu alguns para salvação, em conformidade com a sua graça, sem nada, nenhum mérito nesse que ele escolheu, simplesmente por causa da sua determinação soberana, da sua graça. Eu preciso reafirmar algo aqui para nós. A única norma de fé e conduta para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. E é ela que fornece toda a direção para entendermos o plano de Deus. Então é a Bíblia que diz para nós o que eu estou dizendo para vocês. O termo predestinação, ele é muito usado junto com eleição incondicional. Não tem nenhuma condição para Deus escolher o homem, Deus escolhe esse homem para vida eterna e ele escolhe quem ele quer. E isso foi feito antes da fundação do mundo.
quando o mundo não tinha sido criado ainda. Porque ele é Deus. Ok até aqui? Tá bom. Se eu estiver muito rápido, pode falar. A doutrina da eleição, então, incondicional, está presente em toda a Bíblia. Eu queria ter tempo aqui para a gente, tem um curso de fim de semana, para a gente analisar cada livro bíblico e encontrar esse tema. Mas eu quero aqui, eu tinha preparado da gente estudar 3 livros no Antigo e 3 no Novo, mais Jesus Cristo, falando sobre isso, mas não vai dar. Então, nós vamos ver alguns textos, tá bom? Vamos começar por Gênesis. Gênesis é um livro, e eu gosto muito de Gênesis, e você sabe disso, que tem me ouvido. Ele é o livro dos princípios, é o livro que traz a origem para nós de todas as coisas. Então, Gênesis é que diz que Deus criou todas as coisas. Gênesis é que diz que o homem que não quis saber de Deus, abandonou Deus, quis andar por conta própria. É Gênesis que diz que Deus, então, chama um homem, aliás, antes disso, né? Deus destrói toda essa humanidade, porque o pecado ficou tão grave que ele não teve outra opção. E depois ele escolhe um homem, chama um homem, e a partir desse homem escolhe uma nação, forma um povo, e tudo isso está em Gênesis. Então, Gênesis mostra para a gente que Deus escolhe de toda a humanidade, de toda a massa da humanidade, ele seleciona soberanamente um homem, chamado, capítulo 12 de Gênesis, é a cola. Qual o nome dele? Abrão. Onde Abrão morava? Ur dos caldeus. Quem eram os caldeus? Já ouviu esse nome? Muito tempo depois a gente vai ouvir sobre esse povo, né? Quem são eles? Os babilônicos. Deus chama um homem no meio de um povo pagão e diz para esse homem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe um homem, e desse homem ele diz: vai fazer uma grande nação. Esse homem é um pagão, e é alvo da graça do Senhor. Deus escolhe. Divinamente, Abrão é escolhido. Abrão nem sabia o nome de Deus, queridos. Ele não conhecia Deus. Deus não tinha se revelado a não ser nesse momento para ele. E Deus o chama. E ele obedece. Por que ele obedece? Porque Deus fez com que ele obedecesse. Deus inclina o coração de quem ele quer para fazer o que ele quer. Então Deus chama esse homem, escolhe esse homem e diz para esse homem que dele vai fazer uma grande nação. Então a verdade sobre a eleição de Abraão feita por Deus é a verdade a respeito da eleição de toda pessoa escolhida para a vida eterna, porque ele está dizendo que de Abrão, ele vai fazer uma nação, um povo todo escolhido para ele. E é por isso que ele vai fazer, isso aqui é uma aliança, quando a gente estuda as alianças, a gente vê que Deus vai renovando essa aliança. Se a gente andar um pouquinho para frente, você vai ver, por favor, capítulo 17 de Gênesis, versos 19 a 21. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. Apesar de existir Ismael e ter nascido primeiro, Deus escolheu Isaque para ser o herdeiro da promessa. E é Isaque que vai ser o pai dessa multidão, da sequência, aquilo que Deus tinha determinado para Abraão, e a partir de Abraão alcançando todos nós. Queridos, aqui em Gênesis a gente vê claramente Deus dando origem a um povo que ele escolheu. Nós lemos recentemente, essa semana, abra comigo, Deuteronômio.
Quando Moisés, o mesmo escreveu Gênesis, ele está com o povo diante da terra prometida e precisa ensinar esse povo. Aí ele diz no capítulo de número 7. Quem é esse povo que ele já tirou do Egito? Esse povo que ele levou pelo deserto. Esse povo que ele vai dar uma terra. Verso de número 6, ele diz assim, Deuteronômio 7, verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Eleição. De todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu você para ser um povo santo. Agora, por que Deus escolheu? Ou qual foi a base da escolha? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Porque vocês eram o menor, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Graça, pura graça. Não tem nada no povo. Deus simplesmente amou esse povo a quem ele escolheu para salvação, para aliança. Então, Gênesis mostra para a gente um povo escolhido, um povo separado, para viver como povo de Deus. E esse povo, então, vai sendo formado, né, recebendo as promessas do que acontecerá com a vinda de Jesus Cristo, e aqueles que criam na promessa, então foram salvos. E como chegou até mim e a você, hoje todo aquele que crê no Evangelho é salvo e faz parte desse povo de Deus. Vamos ver Salmos. Davi escreveu vários salmos, é quem mais escreve salmos. Abra, por favor, no Salmo de número 4. E Davi testificou a livre escolha de Deus a um povo para si. Essa ação do qual Deus escolhe alguns para salvação, alguns para desfrutar de intimidade com Ele. E está implícito. Capítulo 4, verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Deus escolhe um povo para ser piedoso, para ser santo, para andar com Ele. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si, separa para si, escolhe para si o piedoso. Aí você pode fazer, então quer dizer que ele olha, aquele é piedoso, eu quero. Não, ele olha, escolhe, e aí faz ele ser piedoso. Ok? Sei que já estão surgindo dúvidas. Guarda aí. Então Davi ensina que Deus escolheu o piedoso num ato de eleição divina. Então, ele escolheu o piedoso? Não, ele escolhe um homem que vai ser piedoso, que vai viver para ele. Salmo 33, verso 12. Alguém pode ler, por favor? Esse povo é uma nação, é grande, é muita gente. Esse povo foi escolhido para ser a herança do Senhor, para viver com Ele. E aqui, é lógico, na cabeça do salmista está o povo, a nação de Israel. Esse povo é escolhido para pertencer ao Senhor. Salmo 105, verso 6. Alguém pode ler, por favor? Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Um povo que é escolhido, povo de Israel, povo separado para viver para Deus, conforme a direção de Deus. Deus escolhe um povo, queridos, para si. Eu acho que eu estou economizando aqui nas leituras, acho que vai dar para ver os três. Vamos lá para Jeremias agora.
Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. Ver algo mais específico. Coerente com os outros escritores bíblicos, Jeremias também ensina a doutrina da eleição incondicional. Deus revela sua majestade, sua verdade a Jeremias na ocasião em que Jeremias é chamado. Jeremias entende já a eleição quando ele é chamado. Olha o verso número 5. 1. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, Deus está falando para ele, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes, a escolha pré-determinada de Deus na vida desse homem, desde a eternidade, antes mesmo dele nascer, revela como que Deus, na chamada para Jeremias ser profeta, já ensina para ele que ele é alvo de graça, que ele foi escolhido. Não porque existisse alguma coisa nele, porque ele nem nascia ainda. Tinha nem nascido ainda, mas Deus já o tinha escolhido. E aí Jeremias tem isso como aprendizado seu, né? Ele aprende também que a eleição, ela é com um propósito. No caso específico de Jeremias, ele vai ser profeta às nações. No caso específico meu e seu, é ser profeta às nações. Em que sentido? De que nós proclamamos quem é o nosso Deus. O profeta recebia a mensagem de Deus e falava ao povo. Nós temos intimidade com Deus, recebemos a sua orientação, sua palavra e devemos falar ao povo. Devemos anunciar o evangelho. Devemos compartilhar conosco, que somos irmãos em Cristo Jesus, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, parêntese, no seu plano de leitura bíblica. Último parágrafo lá, eu incentivo você, a partir da leitura que você faz da Bíblia, aquilo que Deus fala no seu coração, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com sua família, fale com outro, fale comigo. Mas a gente precisa ser esse instrumento nas mãos de Deus para falar da sua palavra, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, desde toda a eternidade, quando Deus escolhe Jeremias, tem um propósito. Ele vai ser profeta às nações. É o mesmo para mim e para você. Nós somos escolhidos com o propósito de anunciarmos o nosso Deus. Capítulo 18 de Jeremias, versos de 1 a 6, é um texto bem conhecido, eu penso, quando Deus quer falar com Jeremias e fala com Jeremias para que ele vá a uma olaria, para Deus falar com o profeta Jeremias, ele fala para ele ir à olaria. Ele chega na olaria e encontra um oleiro trabalhando. O oleiro está fazendo um vaso, verso de número 4. O vaso estraga, ele pega o barro e faz outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está ensinando para Jeremias? Entre algumas coisas, mas eu quero destacar aqui. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer como Ele quer. O oleiro é usado como imagem para mostrar como é que Deus conduz tudo. Então o oleiro está mexendo no barro, não ficou do jeito que precisava ficar, ele não pega e joga fora. Ele pega esse mesmo barro e molda de novo. Eu e você somos pecadores. Deus que nos escolheu não joga fora, apesar do nosso pecado. Ele vai moldando e transformando para que nós sejamos semelhantes à forma, ao padrão que é Cristo. Eu e você estamos sendo formados ao padrão do ser humano, que é Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida, como oleiro que somos, ou que o Senhor é. Nós somos apenas barro, apenas vaso de barro. E aí, se a gente dá um pulo aqui em Jeremias 31, que é quando o Senhor está falando da aliança, nova aliança firmada.
no verso 3b. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, esse amor de Deus por um povo escolhido é desde a eternidade, porque Deus Pai ama o Filho Jesus desde a eternidade. E esse amor do Pai pelo Filho Jesus é tão grande, que não coube. E Deus quis expandir. Para expandir esse amor, Ele criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança e os ama em Cristo Jesus. E assim o seu amor é expandido e alcança a mim e a você que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Alguns textos do Antigo Testamento. Tem vários outros, mas alguns para nós. Vamos para o Novo Testamento. Vamos começar com Atos. A igreja está nascendo, a igreja está crescendo, o povo de Deus, aqueles que seguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão sendo reunidos. E Lucas, que dá uma forte ênfase na evangelização, uma forte ênfase na ação do Espírito Santo para chamar todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para fazer parte do povo e viverem, ele chama a atenção claramente para a eleição de um povo escolhido por Deus. Então, olha lá. Capítulo 9, verso 15, trata da conversão de Paulo. Atos 9, verso 15. A partir do verso 1, está falando da conversão de Saulo. No verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, Deus está falando com Ananias, para Ananias, e esse aqui é outro Ananias, não é Ananias do capítulo 5, porque ele já morreu. É outro Ananias. Ananias tem que ir e orar por Saulo, que estava indo perseguir a igreja. Deus diz assim para Ananias: vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Deus selecionou aqueles que pertencem a ele para cumprir o propósito dele. E aqui Lucas diz claramente, Deus escolheu Saulo, alguém que perseguia a igreja, que estava matando os cristãos, para que agora ele levasse o nome do Senhor para os gentios e reis, onde ele teria acesso por toda a capacidade que ele tinha, por toda a formação intelectual que Deus tinha dado para ele. Então Deus escolheu do mundo para levarem o seu nome ao mundo quem ele quis. Saulo é um desses. E Lucas gosta deixa isso muito claro. Capítulo 13, verso 48, mais um que traz para a gente o claro ensino da eleição. Paulo e Barnabé são missionários, estão pregando o evangelho. No capítulo 13, no verso 48, a gente lê assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Creram. Quem creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos aqueles que Deus tinha escolhido para a salvação, criam quando a palavra era pregada. Então, se uma pessoa foi escolhida por Deus para a salvação, essa pessoa vai ser salva quando ela ouvir a palavra de Deus. Esse é o meio que Deus escolheu, está em Romanos capítulo 10, um dos textos. Esse é o meio que Deus escolheu. Ele determinou que é assim. Eu não sei quem são os eleitos, mas eu sei que existem eleitos. E eu sei que eles serão, de fato, convertidos, de fato, receberão Cristo como Senhor e Salvador, se ouvirem a palavra. Então eu tenho que pregar a palavra. Aquela desculpa de que, foi eleito, se foi eleito vai ser salvo, eu não preciso pregar o evangelho, é de quem não entendeu a eleição incondicional e se escora no pecado, se justifica o pecado, justifica o seu pecado de não obedecer a Deus na proclamação do evangelho, que é um grandíssimo privilégio. Então, Lucas não esconde. Paulo pregava o evangelho, Barnabé pregava o evangelho, ele sabia por que ele tinha que pregar. É porque quem foi
escolhido tem que ouvir. E aquele que foi designado para salvação, esse será salvo quando ouvir. Eu lembrei de um texto aqui, deixa eu ver aqui. Capítulo 16 de Atos. Lá estão aqueles homens pregando. Paulo agora está em Filipos e ele prega a palavra. Verso 14 diz que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, já era temente a Deus, ouvia a mensagem pregada. O que aconteceu enquanto ela ouvia a mensagem pregada? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Não foi ela que abriu o coração. Não foi ela que decidiu crer no que Paulo fazia, pregava. Deus abriu o seu entendimento. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Queridos, Lucas continua, capítulo 18. Versos 9 e 10. Paulo está muito provavelmente orando à noite e ele tem uma visão onde o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala, não te cales, pregue a palavra, independente daquilo que você esteja sofrendo. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Por quê? Por que Deus está com ele? Por que Deus diz que ninguém vai fazer mal a ele? Porque tem povo de Deus escolhido naquela cidade e esse povo tem que ouvir a mensagem. Então, Paulo, eu estou cuidando de você, você vai pregar. E ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho gente para ser salvo aí e vai ser salvo através da pregação do Evangelho. Efésios, o texto que nós começamos. Os versos que nós lemos de 3 a 5, diz, capítulo 1, 3 a 5, diz claramente que Deus abençoa espiritualmente as pessoas a quem Ele escolhe. Isso é feito antes da fundação do mundo, verso 4. Isso é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle, sendo sua imagem e semelhança. Ele fez isso em amor Ele nos predestinou, destinou antes, nos adotando como filhos. Fez tudo isso por meio de Jesus Cristo, estou no verso 5, segundo a sua vontade, a sua escolha. E tudo para a glória dEle. Tudo para a glória dEle, diz o verso de número 6. Paulo ensina, então, que Deus escolheu alguns para a salvação antes de ter criado o mundo. O mundo não havia nem sido criado e Deus já tinha escolhido. De todos que seriam afetados pelo pecado, alguns que viveriam com Ele por toda a eternidade. Onde diz isso, que é por toda a eternidade? Verso de número 11. Verso de número 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, eu preciso ouvir a palavra da verdade para crer, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor para a sua glória. Se o Espírito Santo habita em mim, que creio em Jesus, e o Espírito Santo é Deus e ele é eterno, significa que há em mim a vida eterna. Então eu fui salvo para eternidade. Não é passageiro isso. Então você vê aí palavras como predestinados, propósito, conselho e vontade refletem o plano de Deus para nós. Agora capítulo 2. Começa dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós quem? Aqueles que creem em Jesus, que receberam vida, estavam mortos, não tinham condição nenhuma de ir até Deus. O verso 4 diz, de 1 a 3 é a situação terrível do homem sem Deus, da mulher sem Deus. No verso 4 ele diz o que Deus fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Como que ele nos dá vida? Pela graça. Ele nos ressuscitou com Jesus, nós éramos mortos, nós somos ressuscitados quando cremos em Jesus Cristo. E ele fez isso para mostrar sua graça. Verso de número 7. Por todos os séculos, a sua graça revelada por causa da sua bondade para conosco. Verso 8. Como é que nós somos salvos? Pela graça, mas era preciso ter fé e entregar a vida a Cristo. E ele diz que isso não é meu. Isso não vem de mim. A fé vem de quem? Verso 8. De Deus. É Deus que me dá fé. Não é de obras. Porque se fosse de obras, a glória seria de quem? Nossa, do homem. Então ele diz no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, porque a glória é só dele. E aí está aí o propósito para mim e para você. Pois fomos feitura dele, imagem e semelhança dele. Agora, criados em Cristo Jesus, novas criaturas, ressurretas em Cristo, para boas obras. Que foram preparadas para nós quando? No dia da nossa salvação. De antemão preparou para que andássemos nelas. O contexto está todo apontando para a eternidade, antes da fundação do mundo. Tessalonicenses. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Verso de número 4 do capítulo 1. Tessalonicenses 1, verso 4. Alguém pode ler, por favor? Ok. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O que Paulo está dizendo? Vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos por Deus. Os crentes de Tessalônica tinham sido escolhidos por Deus para a salvação. E ele ensina isso, deixa isso de forma clara. Capítulo 2, capítulo 2 agora da segunda carta, o verso 13. André, você pode ler, por favor? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Amém. Veja, Deus usa os seus autores, a quem ele inspirou, para ir ensinando por toda a palavra, por toda a Bíblia, por toda a revelação bíblica, como que ele age para ter um povo como o seu. Ele escolhe esse povo antes da fundação do mundo e vai usando meios extraordinários e ordinários para resgatar esse povo para si. O plano que ele tinha, a aliança que ele fez se cumpre em Cristo e esse povo é escolhido. Esse povo que é escolhido é um povo que é efetivamente salvo. Crê em Deus, entrega a vida a Deus e vive para Deus. Agora, o que Jesus ensinou sobre isso? Quem pode nos ajudar? O que Jesus ensinou sobre isso? Essa não é retórica não, tá? O que você traz aí à memória do que Jesus ensinou sobre eleição? Ou você acha que ele não ensinou? Ou você não sabe? Ou você esqueceu? Jesus falou sobre isso? A gente acha que Jesus falou sobre apenas o pecado, né? Alguns gostam de destacar, Jesus falou muito sobre o pecado, pecados religiosos, ide não peques mais, fez muita cura, muito milagre, como se Jesus não tivesse ensinado doutrina e teologia. Teologia é um termo que não existia na época dele, né? É nossa, mas tudo o que Jesus ensinou é ensino bíblico. Perdão, é ensino divino. E está na Bíblia para nos ensinar. Então, Jesus ensina sobre, não apenas sobre a depravação total, mas sobre a eleição incondicional. Diga, Gleide. Sim.
Tá bom, querida. Eu vou me comprometer de imprimir o estudo, tem todos os textos, inclusive impressos, para te dar, que aí você vê com calminha. Hã? Que escolhestes a mim, mas eu... Onde está isso? João, capítulo 15. Vamos lá? Com a contribuição da nossa irmã Gleide, João 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Verso 14 do capítulo 15 de João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Alguém lembra de outro texto? Que nos ajuda? Onde está esse? O endereço é sempre difícil, né, gente? João capítulo 6. Vamos lá. Anota aí, vamos gravar, né? O capítulo 6 de João, ele é riquíssimo para nos ensinar sobre eleição. Capítulo 6 de João. A partir do verso 22, começa a mostrar que Jesus é o pão da vida. Tá? Então, Jesus está dizendo, verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando de quem? Quem é o pão? É ele, está falando dele. Olha, gente, quem dá vida para vocês é o pão que desce do céu. Não é o pão que vocês comeram, que Moisés deu, o maná que vocês... Não. Quem dá vida para vocês é o pão que desceu do céu, eu. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Opa, então se eu quero beber para nunca mais ter sede, se eu quero comer para nunca mais ter fome, o que eu tenho que fazer? Ir a Jesus. Só que eu estou morto. Eu consigo ir? Não. Aí Jesus explica. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, que me tenhais visto, não credes. Eu estou aqui, estou falando para vocês, vocês não creem, vocês não querem saber de mim. Por quê? Porque só vai a Cristo todo aquele que Deus levar. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, vai receber salvação. Porque é o que o Pai levou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos os que são dados a Jesus, esses não serão lançados fora. Pelo contrário, receberão salvação. Aí você dá um pulo comigo. O verso 41, os judeus estão murmurando, porque ele disse que era o pão que desceu do céu. Aí Jesus diz no verso 44, sabe por que vocês não entendem, vocês ficam murmurando? É porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Verso 65, aliás, 64. Contudo, Jesus continua falando, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O Pai que deu a salvação, o Pai que deu a fé, como nós vimos lá Paulo escrevendo, gente. Jesus falou bastante. Tem outros textos em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas até aqui tá bom pra gente. Deus é injusto? Por que não? Se ele for, olha aqui, a Dani falou assim, porque se ele fosse justo, ele mandaria todos para o inferno. Todos já estão condenados. Todos nós pecamos
e estamos condenados ao inferno. Ninguém escapou, porque somos descendência de Adão e fomos gerados quando Adão já tinha caído. Então, a nossa natureza está em Gênesis 6:3, ou 5:3. Nós somos criados, gerados à imagem e semelhança de Adão, natureza pecaminosa. Então, a minha natureza, a sua natureza é pecaminosa. Não tem jeito. Todos nós estamos condenados. Todos os criados à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, fomos condenados, merecedores da ira divina. Deus, graciosamente, de todos esses, escolheu alguns. E aí a gente reclama de injustiça, porque fala assim, por que ele escolheu todos? Se é pela graça, se não é pelo mérito, por que ele não escolheu todos? Aí a gente lembra do que nós começamos aqui. Calvino falando, cuidado. Tem coisas que você não vai entender. Mas Deus não é injusto, porque isso seria pecado. E a Bíblia diz o tempo todo que ele é justo. E por ser justo, ele precisava condenar todos, porque ele disse que quem pecasse morreria. Então, para ser justo, ele precisava condenar todos. A única forma dele resgatar quem ele escolheu para ele era pagar por essa justiça. E ele fez isso com Cristo. Cristo morre para pagar pelo meu e o seu pecado. Por isso, nós fomos perdoados. Ou todo aquele que crê e é unido a Cristo pela fé, recebe salvação. Então, somos novas criaturas. Abra comigo em Romanos, capítulo 9. Capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles falam de uma preocupação grande que Paulo tinha. O povo de Israel, por ser escolhido para ser povo de Deus, está garantido como povo de Deus pela eternidade, mesmo que não creia em Cristo? É isso que ele quer responder. Porque o povo de Israel recebeu a palavra, os oráculos de Deus, os profetas, então eles estão garantidos, estão salvos. Paulo vai responder isso com os capítulos 9, 10 e 11. Olha só, a partir do verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. Verso de número 18, logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aí, volta um pouquinho comigo no capítulo 8. A partir do verso 31 do capítulo 8, Paulo está dando um testemunho da grandeza do amor de Deus. Deus ama. Ama tanto que não poupou, o verso 32, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura ele não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os salva. Quem os condenará? Cristo morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele vai falando sobre o amor de Deus. Ele abre o capítulo 9, dizendo no verso 2 que ele tem grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele sofre porque muitos dos seus compatriotas não entregaram a vida a Cristo, não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Está falando do seu povo, Israel. E ele chora por causa disso. E então ele sabe que tem que pregar a palavra a esse povo, para que eles possam crer conforme
tenham sido destinados para a salvação. Ok, eu vou concluir para daqui uns minutinhos de perguntas. O que a gente faz com tudo isso? Qual a importância da gente conhecer essa doutrina? É só para a gente dizer para os nossos irmãos, se a gente considerar, porque às vezes alguns nem consideram, e arminianos que pensam diferente, que nós estamos certos e eles errados? Porque às vezes é isso que a gente vê. A gente tomando posse do conhecimento que Deus nos deu graciosamente para brigar, para humilhar, para ser soberbo, arrogante, como se o que recebemos de entendimento não tenha sido dado pelo próprio Senhor. Como se a gente tivesse recebido por nós mesmos, ou conseguido por nós mesmos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, no item 8, diz o seguinte: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Então, primeiro, eu preciso conhecer a eleição para ter certeza que eu estou eleito. Eu fui salvo por pura graça e escolha soberana de Deus, antes da fundação do mundo. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. A eleição incondicional deve me levar, a ter certeza de que eu fui escolhido sem nenhum mérito em mim, o que vai me conduzir para a humildade e a adoração a um Deus que me escolheu sem ter nada de bom em mim. A eleição incondicional nos leva a adorar a Deus. Não é para a gente usar em debate teológico. Eleição incondicional é para a gente adorar a Deus por ter sido escolhido, sem ter nada em nós. É o homem que vai a Deus? Não. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer, disse Jesus. Então, é o homem que escolhe a Deus? Não. Nós lemos aqui. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós outros. O homem natural deseja ir a Deus? Não. Ninguém quer ir a Deus. Então, tudo é da parte de Deus. Se você não foi, se você não escolheu, se você foi escolhido, se você não conseguiu ir, nunca quis ir, e até hoje, se o Espírito Santo não te levar, você não vai, então essa doutrina deve encher o nosso coração de louvor, adoração a Deus. O entendimento dessa doutrina, queridos, enaltece a glória de Deus. A glória de Deus é muito mais visível quando a gente compreende essa doutrina. Porque todo e qualquer entendimento meu e seu sobre isso vem da parte do próprio Deus. Abra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 10, eu vou esperar todos abrirem, porque eu quero ler com você. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Vamos ler juntos? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Vamos ler de novo? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O que Paulo está dizendo para você aí? O que Paulo está dizendo? Só gerou dúvida aqui para a irmã Sueli. O que Paulo está dizendo? Vamos lá juntos.
Por esta razão. Então ele está falando do que ele fez atrás, certo? Por esta razão. Razão de quê? Então a gente teria que ler o restante do texto, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, verso 8, para nos ajudar. Lembra-te de Jesus ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ele está falando assim, Timóteo, lembra que eu estou pregando o evangelho o tempo todo, e que por causa disso eu fui preso, e que mesmo eu estando preso, a palavra não está presa, ela está sendo pregada. Aí ele diz, por esta razão, Timóteo, por esta razão, Micael, por esta razão, Júnior, por esta razão, Zé, por esta razão, Weber, eu tudo sofro por causa dos eleitos. Opa, então tem eleito. Tem gente que está eleito para receber salvação. Mas o que é preciso para que eles obtenham a salvação? Para que eles sejam salvos? Precisa ouvir a palavra, precisa ouvir o evangelho. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, você precisa evangelizar. Você tem que falar, porque você sabe que tem eleito, mas você não sabe quem são. Então pregue a palavra. Porque o eleito só será salvo quando ouvir. Eleito não está salvo. Eleito está eleito para a salvação, mas ele precisa ouvir. E como Deus determinou, todo eleito vai ouvir. Mas eu não sei quem, então eu tenho que pregar para todos. Isto serve para nós agora, que é a outra aplicação que eu quero trazer para nós. A compreensão da eleição incondicional deve trazer para o meu coração um ardor evangelístico. Eu preciso falar do evangelho. Porque aqueles a quem Deus separou e que vai fazer parte da família que eu faço parte, só vai fazer parte da família quando ele ouvir o evangelho e crer. E quem é que tem que fazer isso? São os anjos? Não, eu já falei isso, né? Não é anjo, porque anjo não sabe o que é graça. Anjo não pecou. Então ele não sabe o que é ser perdoado quando você é um miserável. Ele não sabe o que é você viver na escravidão, fazendo só o que é ruim, mal, morto, e de repente você encontrar vida e ter forças para não pecar. O anjo não sabe o que é isso. Então quem tem que pregar somos nós. Oi. Tem uma pergunta já? Espera aí um pouquinho. Deixa eu resumir aqui minhas 3 aplicações para ficar gravado. O que a eleição incondicional deve gerar em mim e em você? Humildade, adoração a Deus. Porque fomos alvos da graça. Não tinha nada e não tem que me faça ir até Cristo e viver para Ele. Deve me levar a adorar a Deus porque a sua graça é mais exaltada. Deve me levar a ter misericórdia com o outro, porque se eu tenho a depravação total, estudamos aqui na semana passada, na cabeça, todo aquele que peca contra mim é por quê? Ele está afetado pelo pecado, é isso que ele vai fazer mesmo. Então eu preciso pregar o evangelho para ele ser transformado, eu preciso ter misericórdia com o outro. E eu preciso ter ardor evangelístico, porque o eleito só será salvo quando ouvir a pregação do evangelho, e eu e você somos responsáveis a pregar o evangelho. Por exemplo, uma criança, né, que morre antes de conhecer a palavra. E aí, ela está salva ou não? Uma criança que morre antes de conhecer a palavra, está salva ou não? Eu vou deixar essa para a aula de batismo. Espera um pouquinho. Vamos lá, Gleide. Mas o pessoal não ouve, está lá na frente. É possível a pessoa ser eleita, ouvir a palavra, não aceitar e perder a salvação? É? Quem me ajuda aí? É possível uma pessoa que foi eleita, ouvir a palavra, crer ou não crer, e aí perder a salvação? Não. Por quê? Porque se ela foi eleita, ela vai aceitar, ela vai crer em Cristo. Porque o Pai vai levá-la a Cristo e ela vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Isso não tem como. Ok? A criança está salva ou não está salva? Eu vou dar a resposta curta para você não ficar sofrendo muito até lá. Tá? Ela será salva se ela for eleita. Se é uma criança eleita, será salva. Se não for uma criança eleita, não será salva. Tá? Aí agora surgiram outras perguntas que só vai ser lá. Não vai ter jeito. Agora é só lá. Vamos orar? Se quiser conversar comigo aqui depois, eu posso conversar, tá? Mas para todos, nós paramos aqui.
Sim, querida. Uma das preocupações nossas por amor aos entes queridos que nos cercam, sobretudo quando ele falece, será que teve a salvação? Será que foi salvo? Então, isso tem que gerar em nós a humildade diante de Deus, porque se ele não foi salvo, por maior que tenha sido o meu amor por ele, eu tenho que aceitar o propósito de Deus. Por isso não é uma discussão para nós, creio eu. Ok, obrigado, Sueli. Vamos orar, queridos? Senhor, nós não temos palavras que consigam expressar a nossa gratidão por recebermos salvação. A gente olha para a situação da humanidade e entendemos que o Senhor nos escolheu sem ter nada de bom em nós, porque não há. Mas simplesmente por Tua graça e amor, o Senhor nos escolheu, nos predestinou para a salvação, nos levou a crer no Teu grande amor e nos sustenta para vivermos nesse grande amor. Nos falta palavras para expressar a nossa alegria. E nós pedimos ao Espírito Santo que habita em nós. Gere gratidão, adoração, humildade, cada um de nós. E um ardor para evangelizar, para proclamar ao mundo esse Deus maravilhoso que escolheu, de todos que estavam condenados ao inferno, alguns, por amor, por graça, para viverem por toda a eternidade, desfrutando da intimidade com o Senhor Pai, com o Senhor Espírito, com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, queridos.